Yes. Olá, pessoal do Páginas em Diálogo. Hoje a gente está aqui com a presença vinda de outro estado, apesar de ser daqui da Paraíba, Jadna Alana. Tudo bom? Tudo bem Obrigado com por você, ter Eduardo? vindo. Regionalismo fantástico, coisa maravilhosa. Descobri que você é uma das percussoras do estudo sobre... Vai chegar lá, né? Vamos. Eu queria falar sobre você, como você mostra logo aqui seus livros lindos, o Quintal Fantástico, o livro de contos, uma coletânea organizada por você, que é muito bacana também, e o seu livro que está sendo lançado. Quando vocês assistirem esse vídeo, já está sendo lançado na Livraria União, vai ficar disponível para venda aqui na livraria, Se Tu Me Quisesse. Conte lá, Jadna, como é que a literatura chegou na sua vida? Como é que você se descobriu escritora, descobriu o regionalismo mágico? Conta aí os primórdios da tua De onde vida. surge? Eu digo que a literatura chegou para mim primeiro pelo ouvido, não foi pela leitura, né? Foi pela fala, porque eu venho do interior, né? Sou aqui da Paraíba, nasci em Campina Grande, mas me criei no interior, em Nova Palmeira, que é ali perto do Picuí. Conhece Nova Palmeira? Quase ninguém conhece. A gente já passa por lá, assim, quando vai para alguns lugares. Quando eu falo, nem todo mundo conhece. Infelizmente, a gente nunca parou em Nova Palmeira, mas a gente conhece de passar. Pronto. É pequenininha, né? 4 mil habitantes, é muito pequenininha. E aí fui criada lá, né, com os meus pais, e tanto os meus pais, assim, meu pai, minha mãe, sempre tiveram um estudo ali muito básico, né, acho que os dois não passaram ali da 4ª, 5ª série, então leio muito pouco, né, enfim, meu avô, por parte de pai também, não tinha nenhum tipo de leitura, né, não sabia ler nem escrever, mas herdou essa coisa dos causos orais. A oralidade, a narrativa oral, que maravilha. Então eu cresci ouvindo, né, ele contar as histórias, e aí aquilo para mim me fascinava, a gente ficava na rede no final de tarde, ouvindo aquelas histórias. Aquelas contações, eu e minha irmã, e eu não era boa de memória, mas minha irmã decorava, porque meu avô ele não contava só aquela narrativa corrida, tinha um gingado no jeito como ele contava, as pausas que ele fazia, as vozes dos personagens, ele tinha uma coisa da performance também, né? Quase o teatro que ele fazia. Exatamente, então aquilo pra mim era um mundo, assim, e como tinha essa vertente fantástica, porque era sempre histórias, o macaco que enganou o rei, uma coisa meio fabular, então eu achava aquilo muito mágico, aquilo era encantador. E aí, quando eu aprendi a ler, e detalhe, fui a última da minha turma, com 7 anos de idade, a aprender a ler. Muito tarde já, assim, porque realmente poucos estímulos, não tinha um estímulo em casa do pai e da mãe, porque nem eles liam muito, nem escreviam, né, enfim. Então, eu demorei, no último dia de aula, um professor, todo mundo já tinha sido liberado, essa professora não queria que eu fosse a única a não passar de ano, porque naquela época, assim, se você não sabia ler, você não passava de ano. Você ficava lá até aprender a ler para passar para a próxima fase, né? E aí ela me puxou assim, botou numa cadeirinha assim na beira da porta, nunca esqueci essa cena, e falou assim, vamos já, mas não sei o que lá, e eu tentando, eu só sei que eu li uma frase. Aí pra ela aquilo bastou, né? Saiu, chamou... Foi a prova. Exato, chamou a coordenadora, chamou todo mundo pra escutar eu ler nessa primeira frase, enfim, passei de ano. E aí, a partir disso, comecei a ler. E aí, quando eu percebi que eu podia fazer sozinha aquilo que meu avô, que eu achava que eu dependia do meu avô pra fazer, que era conhecer essas histórias, essas narrativas, aí pra mim aqui foi o mundo, né? E aí comecei a fazer esse tipo de leitura que era mais com desenho, aqueles livros das histórias das princesas, que tinha muito desenho. É mais figura do que texto. Exato. Só que aí eu peguei na escola também, num projeto de leitura, inclusive nem sei se ela vem hoje, que ela disse que vinha lá de Nova Palmeira para esse lançamento, Nega Lourdes, que é quem organiza o CENEP lá, que fazia esse projeto de leitura, que eles levavam uma caixa de livros para a escola, toda sexta-feira, aí as contadoras passavam de turma em turma contando uma história, e no final os alunos podiam no recreio pegar um livro para levar para casa e trazer na sexta que vem. Aí eu sempre fazia isso, eu buscava esse livro, levava para casa. Às vezes eu pedia mais de um, porque eu lia rápido. Aí eu posso levar 3? Aí eles ficavam muito assim, porque tinha criança que nem se interessava. Passar o final de semana com um livro? Só com um, né? E aí levava 3. Enfim, e aí nisso, por causa desse projeto, eu peguei um livro que era o Rei Arthur dos Cavaleiros da Tábua Redonda, que foi o primeiro romance, assim, que não tinha desenho, que eu li. E é o quê? Fantasia. Então, a coisa dos feiticeiros, da espada, aquela coisa a espada na pedra, exatamente. Então, assim, não tem como eu não escrever fantástico, sendo que o meu mundo inteiro sempre foi contextualizado em introdutório. Você foi introduzida no Fantástico já por Arthur. Exatamente, por Arthur. Por Arthur. Exato. E aí, eu nunca esqueço, assim, quando eu terminei esse livro, que eu cheguei em casa e contei pra minha mãe, eu li um livro inteiro, assim, sem desenho,
sozinha, assim. Só palavra. Exato. E minha mãe, assim, ela não era uma coisa que ela entendia muito, assim. Aí ela fazia... A importância aí ela desse... ficava assim, tá bom. Legal. Mas era uma edição... Porque Arthur teve muitas edições adaptadas. Exato. Né? Foi uma edição adaptada. Ele era grandinho, assim. Eu lembro que ele era... Porque tem aquelas coleções... Eu sei como que resumem. Que resumem. Não, eu acho que... Não digo que poderia ser original, não sei, mas pelo mais grande e completo mas já era. mesmo para você já era um livro. Exato. Foi um desafio assim no começo da. E aí pronto, depois disso comecei a ler sem parar, sempre livros públicos, de biblioteca pública, de empréstimo, não tinha meus livros em casa. Aí com o tempo, assim, as coisas eram muito difíceis, então assim, com o tempo, eu já terminando o ensino médio, isso era quando eu era criança, terminando o ensino médio, num aniversário, porque minha mãe perguntava, o que você quer? Eu falava, eu queria um livro, porque eu queria começar a ter uma coleção. Aí minha mãe comprou na revista da Avon, que ainda era naquela... Tinha uns livros, umas edições diferenciadas na Avon. Pronto. Ela comprou uma edição daquela de Cassandra Clare, de Instrumentos Mortais, que é uma escritora norte-americana. Sei quem é, massa. E aí ela comprou, ela sem saber, comprou o volume 2, em vez de comprar o volume 1. Ela não sabia que tinha diferença. Tinha volumes. Aí eu li o segundo volume, depois eu falei, mãe, aquele que a senhora me deu era o 2, eu queria o 1. Aí outra pessoa, não foi nem ela, foi uma amiga, me deu o 1, eu li o 1. Aí eu li o livro invertido. Trocado. Mas assim, sempre no Fantástico. Aí fiz o ensino médio, terminando o ensino médio, tinha um professor de filosofia lá na Rua Palmeiras, Jefferson Joili, que ele trazia muita dinâmica de escrita. Tinha um projeto dele que chamava Escritas de Si. E aquilo foi me aproximando muito da coisa de botar para fora algo sobre mim, ficcionalizando. Porque eu lembro que ele falava, você não precisa falar exatamente que é você. Acho que para os alunos também terem coragem, sabe? Você pode criar a sua própria história com a sua vida. Exato, você pode criar um personagem que simbolize você. E aí eu lembro que eu fiz eu acho que até hoje, não sei se ele tem isso, eu tinha muita vontade de pegar de volta. Eu fiz tipo um livro de uma personagem que não era entendida e tudo mais. Enfim, me aproximei muito nessa época. E aí, na hora de fazer o Enem, a gente tem muito essa coisa assim no interior, não sei se aqui também, de não sei o que fazer, faz a disciplina que você gosta na escola. Faz o que você tem mais afinidade. Exato, aí tentei fazer filosofia na UEPB, passei, mas aí meu pai falou, olha, eu não consigo te mandar para Campina Grande, não tenho condições, eu não estava preparada, teve pro ano que vem? Aí chorei, porque para mim aquilo era a minha única chance, assim. No interior as coisas são muito difíceis, né? Então para mim aquela era a minha única chance. Mas, enfim, me conformei, depois de chorar muito. Fiquei em casa, comecei a trabalhar numa lojinha de celular lá em Nova Palmeira. E no computador dessa lojinha de celular eu comecei a escrever um livro. Só que assim, eu me inscrevi pensando assim, eu quero ser escritora, eu quero trabalhar com linguagem. Eu não sei explicar. Eu terminei essa série da Cassandra Clare e eu não gostei do final. Aí eu falei, eu quero escrever uma série parecida, mas com o meu final, do jeito que eu quiser. Eu quero dar minha cara a isso. Exato, e comecei a escrever nessa lojinha, o dono da lojinha não gostava que eu fizesse isso, que eu me distraía, não fazia as coisas que eu tinha que fazer, e ele era evangélico, então ele achava que eu estava escrevendo bruxaria, não fizesse isso mais ou menos uma bruxaria. Não queria que eu fizesse isso no computador da loja, enfim. Mas terminei esse livro, aí uma prima minha veio de Goiás para a Rua Palmeira na época, e eu falei que gostava de instrumentos mortais, que ela falou que gostava de ler. Eu falei, nossa, eu escrevi um livro... Eu escrevi uma história, acho que eu nem falei um livro, eu escrevi uma história baseada nisso. Aí ela pediu pra ler, eu mandei esse PDF. Pronto, aí ela começou a falar do Wattpad. Bota no Wattpad, tem uma plataforma chamada Wattpad, que o pessoal publica fanfic, e as pessoas leem lá. Eu só sei que eu coloquei esse livro no Wattpad. E assim, o Instagram era uma coisa muito vaga, isso foi em 2015. Então, o Instagram era muito vago ainda, não tinha uma coisa, era só foto, não tinha story. Então, não tinha nem como divulgar direito, mas eu sei que esse livro pegou 13 mil visualizações. Pra mim, era muita coisa naquela época, né? Muita gente lendo. Tem leitores daquela época que ainda estão comigo, ainda me lêem hoje em dia, pra você ter noção. Que maravilha. E aí, foi aí que meio que essa ideia de que escrevi um livro se construiu, mas pra mim ainda era uma coisa... Você começou a ter pensar assim, eita, pode ser. Exato. Pode ser que eu vire uma escritora. Aí a esposa do dono dessa loja que eu trabalhava falou assim, olha, tem um menino em Picuí, que é do lado do Rua Palmeira ali, em Picuí, que já publicou um livro por editora. Quando ela falou isso, assim, pra mim foi estranho, porque eu pensei, aqui, uma pessoa daqui é escritor? Tipo, isso é possível? Porque pra mim, escritor, primeiro, brasileiros são os que já morreram, né, os clássicos. E escritores de fora. E os de fora. Foi uma menina nada a ver aqui do interior. Olha aí, a menina nada a ver. Um monte de livro lançado, tá vendo? Um monte de prêmio ganho, viu? E aí, pronto, aí eu
conversei com esse escritor, ele me deu umas instruções de como ele fez, aí eu entrei em contato com a editora que na época publicava ele, e foi como saiu o primeiro livro. Há 10 anos atrás, em 2016, saiu um livro chamado A Descoberta, que eu nem menciono direito esse livro, porque Ele é meio... ele é engraçado renegado. que a gente entrevistou vários autores aqui e eles falam a mesma coisa. Assim, o primeiro livro, não, esse livro não existe não, ninguém procure. Né? Que esse é o patinho feio da história. Exato, porque o primeiro, eu digo que não é nem na coragem, porque você não tem nem noção do que você está fazendo, você não tem nem ideia de que você está lançando vai uma mesmo coisa. vai que acontece. Por exemplo, a vida inteira eu não gostei do nome Jade na Lana. Nunca gostei. Achava feio, não gostava do nome composto. Aí, até para lançar o livro, depois eu pensei, pronto, agora vai ser Jade na Lana para sempre, porque eu não tinha nem noção que isso era uma coisa que eu ia projetar para a vida, assim, né? Aí até o Jade na Lana, o povo diz que rima, que combina, que parece... Você aceitou Jade na Lana? Aceitei. Não tem nem como mais mudar hoje em dia. Mas foi assim que comecei. E aí eu vou lhe dizer, para eu assumir esse nome escritor, esse termo, demorou. Acho que lá pro 4º livro. É engraçado que isso também é uma fala recorrente, assim, que dizer eu sou escritor, parece que é um peso, e você não pode mais errar, você não pode mais deixar de publicar, você não consegue assim. Aí quando você sou escritor, aí pronto. Exato. Você tira um peso, né? Você... Mais ou menos, acho que a gente não tem muita saída, mas eu lhe digo que a percepção que eu tenho sobre isso de ser um peso é que por muito tempo a crítica, até hoje isso acontece, a crítica literária, a academia, o pessoal das letras, digo isso porque agora, né, enfim, tenho graduação em letras, depois desse tempo que eu escrevi o livro no ano seguinte que eu fui fazer Enem, falei, vou fazer letras. Não para dar aula, porque nunca quis dar aula, mas eu quero fazer letras para eu adquirir conhecimento da língua e poder me profissionalizar na escrita, né? Aí depois eu mestrado, enfim. E fiz letras, eu sei, a academia ela é muito opressora na coisa do clássico, então o que a gente está escrevendo na contemporaneidade não tem valor para eles. Não, é um problema que eles às vezes oprimem e tiram o brilho do escritor. Às vezes você é um escritor tão talentoso. Então, assim, acho que a academia às vezes apaga o brilho do escritor. Exato, eu sou muito fã do escritor que tenta romper com a ordem vigente, entendeu? Esse negócio, parece hoje, todo mundo encontrou uma formulazinha e aí todos os livros são parecidos, assim, tem sempre uma formulazinha. Assim. E o negócio é romper com isso, entendeu? Exatamente. Senão a gente vai ficar sempre... Então, acho que você... Aí vamos falar agora... Você faz isso, assim, você rompe com o vigente, com aquela formulazinha, com o regionalismo fantástico. Como é que tu chegou no regionalismo fantástico? Quando ele deriva do realismo mágico, como é que eles se encontram e como é que tu chegou no regionalismo? Porque teu primeiro livro não é tão assim. Não, nem um pouco. E aí depois é que tu vai se encontrando no realismo. Tem um caminho, exatamente. Regionalismo mágico. Exato. Conta esse caminho. Eu entrei na academia, né? Então eu publico A Descoberta, e foi em abril de 2016, e aí em junho de 2016 eu entro na faculdade, né? Lá na UEPB, em Campina Grande. E aí, quando você entra na faculdade, você, querendo ou não, puxa da literatura brasileira, tem muito forte essa coisa da literatura paraibana, dos autores nordestinos. Então, você começa a acessar muito mais esse espaço, porque minhas referências, como eu falei, eram essas autoras gringas de fantástico. E havia um distanciamento para mim, principalmente nessa coisa de eu não reconhecer esse fantástico na literatura brasileira, não ser uma coisa forte, né? E aí, enfim... Faço todo o curso, quando eu estou para terminar, eu termino em 2020, mas quando eu estou ali em 2019 para terminar, eu estava fazendo um curso de escrita criativa na UEPB, e o professor desse curso falou assim, por que você não começa a colocar esse fantástico do que é seu, né, na sua cultura, na sua região? E eu fiquei assim, mas não tem referência, eu não acho que seria uma coisa que seria lido no Brasil, não acho que as pessoas se interessariam, porque eu ainda estava muito com essa ideia muito fixada da cultura europeia, né, do que é trazido para nós, da colonização. Os meninos que a gente entrevistou também, eu conversei muito com Ricardo Oliveira. Ele falou muito isso também, que ele tinha vergonha de usar João Pessoa como pano de fundo. A cidade tinha que ser Londres, tinha que ser Nova York, então acho que isso é um problema que tem acabado, assim, o pessoal tem, muito, né, a pessoa agora assume que é Beto Menezes, né, fala de Santa Rita. Exato, exatamente. E é engraçado que como isso tem mudado, né, acho isso tão bom que você usa nossos contos, nosso folclore como pano de fundo, como material para o livro. Exato. Né, mas aí foi um processo, como eu disse, né? Claro.
E aí, eu contava muito as minhas histórias de Nova Palmeira, do interior, e Nova Palmeira antigamente se chamava Riacho do Jerimum, era o nome da aldeia, porque os tropeiros passavam na beira do riacho, comiam jerimum na beira, as sementes caíam e ele começava a nascer e tinha então toda a beira do riacho ali tinha jerimum, né? E aí os professores sabiam e falavam assim, escreve fadas no jerimum, que, né, elas moram na folha do jerimum. Exato, elas moram ali, não sei o quê. E eu, tipo, meu Deus, nada a ver, não vai dar certo, tal. Resumindo, ficou na minha cabeça escrever esse livro. Riacho do Jerimum, que foi o primeiro livro que eu escrevo que realmente é Brasil, que é Nordeste. Ainda é, eu digo para os meus alunos, assim, muito experimental, porque eu não tinha, você tem noção, sempre fui nordestina, nasci nesse território, mas eu não tinha o manejo da linguagem nordestina para uma prosa. Então era uma prosa muito padronizada, muito nesse lugar universal, entre aspas, do que é gringo, Você sei ainda lá. estava ainda contaminada. Exato. E aí eu tive que fazer a edição desse livro, colocando os oxi, as expressões. E aí, quando eu leio hoje em dia, eu acho robotizado. Se dá para perceber que não tinha um ritmo. Igual eu tenho hoje escrevendo, se quisesse. Etc. Era quase fake. Quase fake. Mas, enfim, querendo ou não, foi o livro que nasceu o que seria regionalismo fantástico. Ali Exato. E aí, por ele ter dado essa dica, eu pedi para ele escrever o prefácio desse livro na época. E aí, na época, ele falava no prefácio, porque esse livro é uma espécie de realismo mágico, mas eu diria que, na verdade, ele é um regionalismo fantástico, por isso. Ficou, publicamos, na época eu li o prefácio, nem entendia muito, falava, doutor em literatura, deve ter uns termos assim, acadêmicos que eu não pegava. Você ainda não estava, né? Exato. Aí, isso foi em 2020, né? Quando foi em 2022... que eu decido fazer o mestrado, que é quando eu vou para Minas, em 2023, decido fazer o mestrado em letras, e penso, né, eu queria ter pensar num recorte para o que eu vou trabalhar nessa pesquisa. E aí, Henrique, meu namorado, falava muito para mim, assim, tem uma coisa na sua escrita, dessa coisa do regional e do fantástico, e toda vez que ele ia me apresentar para as pessoas, ele ia falar das minhas... das coisas que eu publicava, ele sempre falava disso. É porque é um fantástico mais no Brasil, no Nordeste, não sei o quê. Eu falei, deve ser uma coisa que eu faço bem, porque... Se ele tá dizendo... sempre que vai falar, isso é uma coisa que... sempre que ele vai falar, ele destaca isso, então deve ser uma coisa interessante, né? E aí, busco na época esse professor para falar, me passa aí os textos de regionalismo fantástico, que você mencionou no prefácio, para poder fazer essa pesquisa, lá. E aí ele falou, tipo assim, cara, eu viajei, aquilo ali não existe, esse gênero não existe. Não tem pesquisa sobre isso, não tem nada acadêmico que você vai pesquisar sobre isso. E eu, ambiciosa como sou, desde sempre, se disser que não existe, aí é que eu vou ficar mais interessada. Agora vai existir. Eu falei, agora que ficou boa a história. E falei, não, agora vai ter que existir. E aí começou esse trabalho de fazer leituras de literatura fantástica, né, Todorov, os pesquisadores teóricos de escrita fantástica, com regionalidade, né, os escritores de 30, da parte mais nordestina, que saiu, né, descentralizou essa coisa da literatura no sul, no centro-oeste, no sudeste, mas trouxe mais para cá, né? Então, eu falei assim, peguei esse pessoal, peguei a teoria do fantástico, e foi o trabalho que eu fiz no mestrado na UFOP, em Ouro Preto, que foi realmente dar um corpo à teoria do regionalismo fantástico. Eu digo assim, ele sempre existiu, ele está na nossa literatura há muito tempo. Se a gente pega Monteiro Lobato e Pica-Pau Amarelo, é puro regionalismo fantástico. Se a gente pegar a primeira escritora que publicou fantasia no Brasil, que é Emília Freitas, da Rainha do Ignoto, a gente já tinha regionalismo fantástico naquela época. No cordel, a literatura popular sempre teve a coisa do diabo, que conversava... Sempre teve essa coisa fantástica. Exato, Virgulino conversou com o diabo, Virgulino foi pro céu. Virgulino no inferno. Exatamente. Então, assim, já estava lá sempre. Sim. Mas a gente não tinha um nome, assim... Falava que era literatura popular, isso aqui tem fantástico, isso ali, mas não tinha esse termo regionalismo fantástico, né? Que aí é isso que me torna precursora, não na escrita, porque tem algumas pessoas que pegam e falam assim, como ela se acha, porque a Ariano Suassuna já fazia isso, mas você deu um título, né? Um termo ali para coisa, um gênero mesmo. Então, o que eu fiz na dissertação? Peguei toda essa teoria, uni, falei o que seria, delimitei as características do gênero, então tem tabela, aí eu diferencio do realismo mágico, que é diferente. Foi outra coisa que a banca falou assim, nossa, eu estava ansiosa, um dos professores da banca que eu chamei, ele é especialista em fantástico no Brasil, inclusive foi ele que fez o prefácio da Rainha do Ignoto numa das edições agora uma edição mais nova da Wish. Pronto, acho que essa é da Wish que eu tenho. Pronto, ele fez esse prefácio. Um querido, professor Alexandre, ele é de Goiás.
E aí ele falou, olha, eu estava lendo a sua dissertação e pensando assim, se ela não tocar no realismo mágico, vai ser uma... Assim, se ela tocar, ela é corajosa, e se ela não tocar, acho que vai ser uma falha. Porque as pessoas... A primeira coisa que me pergunta é isso, que você me perguntou no começo. Qual é a diferença? Vem do realismo mágico? Porque a gente... Onde eles se tocam, né? Exatamente. E aí se tocam, obviamente. Tem um livro que eu estou escrevendo agora que nem eu sei dizer se ele é realismo mágico ou regionalismo fantástico, de tão entrelaçado que eles estão. Exato. Mas... Sim, tem coisas que delimitam e fazem eles serem diferentes. Você faz essa delimitação, né? Até aqui é regionalismo mágico e até aqui é realismo mágico. Exatamente. Tem até uma tabelinha na dissertação certinha para a pessoa Já comparar. pensou em transformar a dissertação em livro? A minha orientadora, a Mônica lá de Ouro Preto, falou assim, desde o começo. Legal, desde porque seria um guia, né? Tá. Exato. O que é regionalismo? Exato. Né? E legal. Aí... Eu acho que eu tô dando um tempo, assim, ainda não cheguei a tocar esse ponto com ela, porque, assim, quando eu tava terminando, que eu fui aprovada, ela falou, agora a gente vai transformar isso em livro. Aí eu falei, bom, interessante, quero, né, ter alguma coisa lançada, assim, acadêmica, mas o mestrado, ele vai deixando a gente tão cansada que eu acho que eu ainda... Você precisa se desligar um pouquinho para depois voltar, exatamente. Reler e refazer. Exato, então daqui pro início do ano que vem, eu devo chamar ela de novo e dizer assim, e aí, bora transformar em... Eu acho genial isso. Então, eu posso dizer que você é a fundadora do termo regionalismo mágico. Fantástico. Fantástico. Exato. Que é mágico. Que é mágico, sim. Que maravilha. E aí, qual seria essa diferençazinha? Só para explicar para o pessoal o realismo mágico e o regionalismo fantástico. Por que não regionalismo mágico? Não. Também, mas é fantástico. Isso, exato. Faz um... Esses termozinhos, as minúcias do fantástico é engraçado porque é no detalhe que a gente pega. Então, por exemplo, tem uma diferença entre literatura fantástica e literatura de fantasia. São coisas diferentes. Uhum. A literatura fantástica, ela fica mais no que eu chamo de um guarda-chuva. Ela é um termo geral para todas essas outras nomenclaturas que vão vindo. Então, fantástico é toda aquela literatura que tem coisas que você não explica, que são sobrenaturais, que você não consegue, enfim, explicar de forma lógica. Coisas que estivessem fora da realidade. Exato, totalmente fora da realidade. Então, nesse grande guarda-chuva. Nesse grande guarda-chuva. E aí, a fantasia já entra num subgênero do fantástico, que é de criação de mundos. Então, quando você lê uma obra em que o universo de Harry Potter, Tolkien, Game of Thrones... Criam mundos. Criam esses mundos, esses universos, e aí entra no campo da fantasia. Porque dentro desse grande guarda-chuva do fantástico, a gente tem a literatura de horror, a gente tem a distopia, a ficção científica, o realismo mágico, o regionalismo fantástico. Então, entendi. Por isso que eu não digo que é regionalismo mágico, porque ele não é uma nomenclatura fechada. Dentro do regionalismo fantástico, que é esse grande guarda-chuva, qualquer obra que seja de terror, de horror, de fantasia, de ficção científica, de distopia, de suspense, tudo que é especulativo entra dentro do regionalismo fantástico, que é um subgênero da fantasia. Entendi. Da fantasia não, perdão, do fantástico. Do fantástico. Exato. E o realismo mágico, eu costumo traduzir assim, ele realmente está mais na minúcia. Esse mágico do realismo mágico, ele está nas fagulhas. Então ele não é tão corpóreo quanto, tem uma sereia, a gente está falando de lobisomens, a gente está falando do saci, que é uma coisa muito corpórea. O realismo mágico, ele realmente está em pequenas coisas que eu digo, assim, eu tenho sempre o Gabriel Garcia Marques, porque, enfim, é um grande nome que a gente pensa, assim. Então, por exemplo, a gente tem em Gabriel Garcia Marques uma cena que a Rebeca, eu sempre falo dessa cena, ela come terra. E ele descreve aquilo de um jeito tão sobrenatural, e aquilo fica tão... Você olha para aquilo e fala, não, isso é fantástico, isso é pura magia, isso não é real. Mas se você pegar, é tão ordinário o fato dela comer terra, não é necessariamente uma coisa... Tão banal que... Não é necessariamente. Então vai nesse caminho do banal que é tão banal que ele se torna mágico, enfim. Tem umas exceções, mas aí a gente vai entrando em minúcias. Mas é mais que o nosso público entender um pouquinho a diferença. Exato. E aí você chega nessa editora, na Exicor, agradecer o pessoal, foi tão gentil lá com a gente, mandou o livro rapidamente. Qual o livro que tu lança por eles? Tu ganhou vários prêmios, então vamos falar alguns prêmios, né? Que você ganhou com o Kindle, né? Em 2022. Foi finalista. Do Kindle 22. Também ganhou o prêmio Odisseia de Literatura Fantástica, ganhou o prêmio Marília Arnaud também, com um conto, O Menino de Ingurana. O prêmio Carolina Maria de Jesus, com o Barquinho de Papel. Esse Barquinho de Papel você também ganhou um prêmio, né? Foi agora o Kindle. Né? Foi o último Kindle, você ganhou com o Barquinho de Papel.
E aí, depois de sair lá de Nova Palmeira, ter suas dificuldades para chegar na universidade, tudo isso, se tornou uma escritora premiada. E aí? Nossa, isso aí... Missão cumprida, seu pai está feliz, sua mãe está feliz. Estão felizes. Para mim é que não foi cumprida ainda, que a gente é ambicioso e quer mais e mais e mais e mais. Eu quero ganhar um Camões. Daqui que eu cheguei lá... Puxa, com certeza. Um jabuti. Exato. Enfim, mas aí a Isimpó eu conheço quando eu vou para Minas, né, fazer o mestrado. Eles já me conheciam antes também, porque na época que... Depois que eu lancei o primeiro livro, aí foi quando eu comecei essa coisa das redes sociais, de me articular lá, de ter um perfil, de... Enfim, fazer um público, porque tem essa coisa ainda, fazer, né? O mercado, ele é de venda, de dinheiro, é de livro saindo. Mão Exato. E aí eu tinha um canal no YouTube, não é porque o meu cabelo ainda era liso, grandão, toda gótica eu era. Gente, é porque eu teria os vídeos do ar de vergonha, mas se fosse atrás era cada pérola. E aí eles já me conheciam por causa desse canal. Quando eu me mudei pra Minas, eles mandaram mensagem, falaram assim, nossa, a gente te conhece há muito tempo, vim aqui em casa tomar um café, e nananã. Aí fui lá, conheci eles. Coincidiu num período em que, quando eu me mudei para Ouro Preto, eu fiquei lá um tempo, eu fiquei na casa de Henrique, meu namorado, que já morava lá, mas ele teve que fazer um estágio em BH, e aí eu não tinha um lugar para morar ainda, e Leandro e Thaís, que são os donos da Isimpó, falaram, vem morar aqui com a gente, enquanto você não encontrar um lugar para ficar. Eu, gente, será que eles vão ficar me raptar? Porque, sequestrar você. O que é isso? Mas fui, não tinha opção. Foi quando eu conheci eles, a gente aprofundou a amizade, eles estavam lançando a Isimpó ainda, no início de 2023, eles nem tinham a editora, acho que foi naquele ano que eles lançaram a Isimpó. E aí eu vi o cuidado deles com os livros e tudo mais, e eles sempre falavam, a gente queria um livro seu, mas a gente não sabe se você vai querer a gente, que a gente tá começando agora, e era já capa dura, edição de luxo e tudo mais. E aí eu ficava assim, desconversando, porque eu realmente tinha dúvida se eu queria ou não fazer isso, só que como eu vi eles criando a editora e todo o capricho, né, eu falei, não, se vocês quiserem, eu escrevo um livro para vocês. E aí, na época, eles queriam muito uma coisa que tivesse folclore. Eles falaram, a gente ama folclore, cultura popular brasileira, a gente não acha que tem pessoa melhor para fazer isso que você. Então, Quintal foi o meu único livro que foi encomendado, assim. É o Quintal Fantástico. Exato, foi o meu primeiro e único livro de contos. Que você refaz contos da cultura popular. Eu recrio eles. Recria todos. Exato, e é ambientado em todas as regiões do Brasil. E aí, bom, aí a partir disso que eu conheço eles, publico com eles, e nessa época eles já sabiam do regionalismo fantástico, porque eu estava fazendo a pesquisa, já iniciando, então eu já tinha esses conceitos iniciais, já tinha escrito alguns artigos, e eles gostavam muito da ideia. E a gente brincava que se a Isimpó crescesse, a gente ia ter um selo só para regionalismo fantástico. Aí eles diziam, a gente não pode fazer isso agora, porque a gente sabe que não é uma coisa vendável. Por exemplo, eles vendem muito agora na editora, 2 livros são best-sellers de romantasia, que é o que sai, assim, essas literaturas fantásticas, ambientadas em reinos criados, que tem romance, muito romance envolvido. Sim. Eles vendem, assim, coisa de 1000 livros em pré-venda, assim, é uma coisa absurda. Já tem 2 autoras best-sellers, né, da Veja na Isimpó, por causa desses livros, né, enfim. Uhum. Então não era, assim, a cultura popular, a gente sabe ainda que o brasileiro não é a coisa tem uma resistência ainda. Que mais lê, não é a coisa que mais vende. Aí eles falaram, olha, se a gente cresce, um dia vai ser pra gente destinar a prêmio, pra gente ter sua visão de premiação, de editora, para a gente inscrever em Jabuti, inscrever em projetos de leitura, biblioteca, enfim. E aí, isso foi em 2023, a gente tinha essas conversas já, e no final do ano passado eles falaram, mandaram uma mensagem para mim, falaram, olha, agora, se você quiser, agora a gente consegue criar o selo, que foi mais ou menos em setembro do ano passado, ou agosto, setembro do ano passado. E aí, nisso, a gente começou. Aí, como a gente já ia lançar, se tu me quisesse, pela Isimpó, eles falaram assim, que tal a gente abrir o selo, que é editado por você, com um livro seu? Né? E aí foi quando a gente lançou Se Tu Me Quisesse, que é essa edição que a gente está lançando hoje, né? Que é o selo Candeário. Candeário, exato. Que é a junção da palavra candeeiro com bestiário, diário, que é essa ideia de fazer um leque, um grande selo que abrace essas histórias muito diversas, brasileiras, de regionalismo fantástico. Então a gente tem Se Me Quisesse, que foi o primeiro, né, que saiu em novembro do ano passado, Encantório, que saiu agora, em fevereiro. Dos 4 Ventos, que Exato. É uma coletânea, né? Esses contos dessa coletânea foram escritos pelos meus alunos, porque eu tenho um curso de regionalismo fantástico há 4 anos. E lá aí, em Ouro Preto. Esse curso é online, então pessoas de todo o Brasil podem fazer. A Jade vai fazer. Eu não sei se ela levantou a mão para dizer que vai fazer ou para parar o vídeo. Ela vai fazer. Vai fazer. Pronto, aí eu abro as inscrições uma vez por ano, é um curso de 1 ano, que eu, assim, seleciono esses 20 pessoas, agora são 20 porque foi crescendo a demanda, começou com 10.
Mas aí você seleciona, eles mandam um texto e você seleciona. No começo era assim. No começo eu fazia... Quem teria mais potencial. Exato. No começo eu fazia uma curadoria de quem entrava, assim. O pessoal escrevia, mandava, aí eu gostava dos contos, falava essa pessoa tem cara de quem entraria, e entrava. Beleza. Só que começou a crescer a demanda, eu comecei a falar, cara, eu não sei se necessariamente eu preciso limitar isso, porque muita gente que chegou, e por mais que tenha passado, teve uma escrita ali bem elaborada, na hora que estava fazendo na prática, eu vi que a gente ainda estava iniciando, outros que já tinham mais experiência, e mesmo assim, os que estavam iniciando, que tinham experiência, conseguiam se alcançar em níveis ali muito bons, e o pessoal que estava iniciando tinha um senso de construção, assim, da escrita que foi muito prazeroso ver eles crescendo, assim, se tornarem esses escritores, né? E eu falei, não, eu vou parar de fazer isso. Aí, esse ano agora, 2026, foi a primeira vez que eu tirei essa limitação e fui por inscrição mesmo. Então, os 20 que se inscreveram, que se inscrevem, os primeiros que se inscrevem já pegam. 20 já pega. Já pega, exato. E esse aqui foi a primeira turma, não. Esse aqui foi o primeiro... Essa aqui é a junção da primeira turma com a segunda. Tem 2 turmas aqui nesse livro, porque a primeira turma foi uma turma experimental, não teve isso de seleção, de eles comprarem um curso, nada. Eu tinha pessoas no mercado que eu olhava e falava, essa pessoa pode flertar, porque eu já tinha lido, às vezes eu já tinha feito uma leitura crítica da pessoa. Aí eu chamei, convidei eles gratuitamente, falei, olha, eu quero criar esse curso, eu quero criar metodologia, e para criar metodologia eu preciso de alunos. Então, se vocês querem ser as cobaias, eles aceitaram. Aí foram os 8 primeiros. E aí, com a turma do ano seguinte, foi a primeira turma que eu lancei oficialmente com outros 10. Então, aqui são 18 autores, ambos das 2 primeiras turmas do curso. E eu selecionei 3 contos de cada um que foi produzido no curso. Que a gente escreve, o primeiro semestre é teoria, no primeiro é teoria, no segundo é prática. Você vai mandando os contos e você vai lendo. A gente vai abrindo temporadas de contos, a gente debate em grupo, é bem, bem gostosinho. Aí... foi esse resultado, assim, não tem nada meu aí publicado, realmente foi a curadoria, enfim, fiz os pré-textuais, os textinhos de abertura e tal, mas tudo é deles ali. E aí eles têm uma meta no meu curso que só pode escrever 3 páginas o conto. Então eles faziam muito protesto no começo. Escrever uma coisa fantástica em 3 páginas, é impossível, não sei o quê. Só que aí com o tempo tinha uns que mandavam 1 página, 2 páginas. Porque se acostumou com a... Ela é muito boa de contos curtos, ela trabalha muito bem. Assim. Legal. Você pressiona, ó, você só tem esse limite aqui, aí ela... Primeira vez que eu fiz isso foi no prêmio Menino de Imburana, com o Menino de Imburana, do Marília Arnaud que eu ganhei, que tinha que ser 3 páginas. Tinha um limite. É a primeira vez que eu acho legal, esse desafio é legal, você ter um limite de páginas. Exatamente. Eu lembro quando eu fui escrever no jornal a primeira vez, que eu tenho uma coluna no Jornal União, colaboro lá, eu sou da antropologia, aí você já viu que... Aí o cara disse, rapaz, Eduardo, escreve um texto pra mim, eu disse, quantas laudas? Ele disse, tá ficando doido, é uma lauda. Eu disse, não, uma lauda não dá nem o primeiro parágrafo. Ele disse, não, maluco, deixa de ser antropólogo, é uma lauda só. Resuma aí e te vira. Conseguiu. Aí vai, foi tempo, assim. Aí hoje eu escrevo rápido, assim, uma lauda e meia. Mas é um trabalho meio... E eu vou lhe dizer... lapidar é um trabalho meio... Mas sabia que depois que a gente tem esse exercício da narrativa curta, a gente não consegue mais escrever prosa muito longa? É mesmo. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu sempre fui escritora de romance, nasci escrevendo romance, aí comecei a praticar os contos na universidade, e o conto ele nos faz perceber que muita coisa é encheção de linguiça. Que tem muita coisa mais objetiva que a gente possa falar. E não só isso, eu acho que é muito mais... livros curtos são muito mais inteligentes. Proust nunca lhe ouça. Quem? Proust nunca lhe ouça. Mas porque assim... Mas é legal isso, de você... Sabe, você lê uma frase e você fala assim, cara, quanta coisa esse autor disse assim, numa linha. Eu fico embelezada. Aí eu fico lendo... Tô lendo agora, relendo Walter Ugumãe, O Filho de Mil Homens, para uma leitura coletiva. E eu leio uma frase que ele escreve e eu falei, meu Deus, ele conseguiu dizer tudo isso nessa frase. E aí você cria o fascínio por falar conciso, mas com muita profundidade, com muita coisa ali. Que é um exercício muito difícil, você escrever numa linha algo impactante. Tem uma coletânea de contos, acho que saiu pela Kozak Naif, quando era viva ainda, Kozak, que é uma coletânea de microcontos, que são contos... Nossa, microcontos já é outro contos, nível. Tem um conto que eu adoro esse conto, que é assim, acho que é assim, ela estava sozinha no quarto, sabia que nada existia no mundo, alguém bate a porta. Acabou. Tinha um aluno do nosso curso um negócio que eu acho genial, você construir um... Exatamente. Tinha um aluno do nosso curso de escrita criativa desses contos, que ela escrevia numa linha os contos do curso. E toda vez era uma pedrada. Às vezes era uma linha e nela ela dava a pista do assassinato.
que tinha morrido. Tava tudo numa linha. E a gente ficava meia hora falando dessa uma linha. E eu ficava assim, cara, como é que pode? Eu acho que era Fabiana o nome dela. É muito bacana esse poder de concisão. A esse ponto eu não consigo. Ela andou fazendo uns microcontos aí para um curso que ela fez, que foi bem interessante. Bem brutal. Muito bom. Mas e aí, me conta, agora vamos falar um pouco sobre o teu livro novo, sobre o lançamento agora, que é Se Tu Me Quisesse, que é a história de, como é o nome dele? É Dino e Lila. Que são dois personagens fantásticos, né? Um mágico e a menina que tem asas mecânicas. E aí, como é que nasceu? Como é que nasceu esse romance de Dina? Se Tu Me Quisesse, inclusive, foi o primeiro livro que, assim, tirando o conto, O Menino de Imburana, lá que a gente já mencionou, que eu mandei para o concurso aqui de João Pessoa, foi o primeiro livro que participou de um prêmio, assim, que eu escrevi pensando no prêmio, porque uma das teses que eu tive quando eu pesquisei o Regionalismo Fantástico, na verdade estava pesquisando, porque... Não, especulando, porque esse livro foi escrito em 2022. E eu começo a pesquisa só em 2023. Mas quando eu estava especulando esse gênero, eu já tinha uma consciência de que eu achava ele muito capaz para prêmio. Por quê? A gente tem muito Nós, escritores de fantástico no Brasil, a gente tem muito um sentimento de o Fantástico não é premiado, o Fantástico nunca está em destaque nesses prêmios, na crítica. É sempre livros que vão falar mais da vivência assim, crua e tal. Sim. E eu tinha muita essa inquietação do porquê. E aí, com base, eu fui estudando e pensando, eu percebi que o Fantástico que era escrito no Brasil era muito europeu. Era um Fantástico que tinha muitas referências, que nem você falou, os escritores que vieram, eu, né, enfim... que começa muito, tipo, a referência que a gente tem é Tolkien, a referência que a gente tem é Harry Potter, né, enfim. E aí a gente acaba reproduzindo, não ambientando aqui. Mas algumas coisas que estão lá. Exato. E aí, às vezes até inconscientemente. Exatamente. E aí, na hora desse júri avaliar essas obras, não vai premiar uma obra que está falando de uma cultura estrangeira, porque o prêmio é brasileiro. A gente não é premiado lá fora, que dirá... Né? Então, assim, eles não estão pensando em pesquisar na gente, eles não estão pensando em escrever igual a gente escreve, porque a gente está sempre com essa mente do colonizado, né? De pensar nessa... achar que você não pode escrever sobre o Saci. Exato. Então, quando eu pensei no Regionalismo Fantástico, eu falei, talvez ele seja a ponte para resolver muitas questões, porque muito da crítica à literatura regional é porque é muito local, fica muito historiográfica, retrata a vivência de um jeito muito cru. E quando a gente pensa o Fantástico, é uma coisa muito nas ideias, muito distante, o imaginário. fora do comum. E aí eu pensei, se a gente unir, então, e o Fantástico resolver esse problema do regional e o regional resolver esse problema do Fantástico. Né? Então, quando eu escrevo Se Tu Me Quisesse, é pensando nessa ideia. Eu quero colocar esse livro no Prêmio Kindle. Então, primeiro, eu vi que as inscrições do Prêmio Kindle estavam abertas. Só tem uma semana para inscrever esse livro e eu decidi escrever esse livro em uma semana. Tanto que ele é curtinho. Quando eu digo que escrevi em uma semana, o pessoal fica, meu Deus, como é que eu escrevi um livro em uma semana? Mas ele tem 70 páginas, gente. Ele é curtinho. Na edição física tem quase 100, mas no Word são 70 páginas. Então, literalmente, eu escrevi em 7 dias, mais ou menos 10 páginas por dia, um capítulo. E a história em si surge quando eu vou para Minas, em 2022, conheço o Henrique, realmente tenho a parte romântica, e é um encontro... Que esse Dino e Lila tem suas versões originais. O Dino e a Lila vivem por si só, mas eles são inspirados, né? E aí, conheço o Henrique, a gente tem esse encontro muito, assim, inesperado, muito marcante, de muita conexão a princípio e tudo mais. E aí, eu começo a pensar nessa história que simboliza, né? O Dino é um mágico que vive num vilarejo no Nordeste. Na vida real, ele não é nordestino, ele é mineiro, mas assim, sim, eu queria ambientar no Nordeste. Falei assim, como é que eu vou misturar esse mineiro e essa nordestina nessa história agora? Eu não tinha tempo para coisas muito complexas. Eu falei, não, vai ser ambientado no Nordeste mesmo. Ele vive nesse vilarejo e ele é mágico, né? Ele tem uma cartola que tem engrenagens, tem todo um estético steampunk, essa referência ao retrô, né? Essa coisa, esse futuro retrô, digamos assim. E aí a Lila chega nesse vilarejo, ela é uma mulher fada, né? Eu dou a entender que ela é uma mulher fada, que tem asas de ferro, enferrujadas nas costas, e ela tá chegando nesse vilarejo a pé, né? Ela conhece o Dino, que tá fazendo espetáculo lá, e eles se apaixonam, assim, à primeira vista tem esse encontro. É um livro muito, assim, quem já assistiu Meu Pedacinho de Chão, novela da Globo, ele tem muito essa coisa da performance, assim, Pedacinho de Chão tinha muito
uma teatralidade do jeito dos personagens falarem, porque Se Tu Me Quisesse nasceu desde sempre na minha cabeça para se tornar uma peça depois. Eu queria muito tornar uma peça de teatro. E aí tem muito essa coisa da teatralidade, desse fantástico, desse místico. E ele, enfim, se apaixona, como eu disse, só que o Dino encasqueta na cabeça dele do porquê ela é uma fada, tem asas e não voa. Essa asa é enferrujada. Essa asa não funciona. Não funciona a vida inteira. Deixou ela ficar enferrujada, carcomida e andando a pé no sertão, na quintura. Tipo, pra ele aquilo é uma coisa inadmissível, né? E aí ele instiga ela a consertar essas asas. E aí eles vão viver esse processo de o Dino mostrar pra Lila que ela pode voar, que ela pode ser livre. E ela fica nessa coisa, mas ele me ama, ele me odeia, ele quer que eu vá, ele quer que eu fique. Embora. Exato. E ela também começa a ajudar ele a perceber que ele é além de um mágico, que ele pode ser humano também, porque ele tem muito essa coisa dessa preocupação de como as pessoas veem ele. Tipo, então ele tem que estar sempre muito arrumado, composto, com as engrenagens e fazer o espetáculo e mostrar aquilo do jeito que ele idealiza que ele é para as pessoas, sendo que a parte humana dele é tão bonita também, e ele poderia... Ele pode usar a sua parte humana. E aí é esse romance entre eles, esse mini romance, né, dessa fada e desse mágico. Que legal. E tem uma parte bonitinha aqui, nesse capítulo, né, a saudade desafia o Dino a deixar de moído e tomar uma decisão de uma vez por todas. Exatamente. Dino, preciso. Olha, Dino, nada tu, viu? E tá aqui bonitinho. O livro vai estar disponível na Livraria União. Tá aqui, Se Tu Me Quisesse. Exato. Lindo. Finalista do Kindle em 2022 Kindle e o do 22, Odisseia 23. 23. Lindíssimo. Tem algum já na agulha aí para sair? Novo? Sim. Tem um que está saindo, que eu tô colocando na minha newsletter. É Como Flor de Carrapicho, o nome dele. Ele é uma releitura da Bela Adormecida. Como Flor de Carrapicho. Como Flor de Carrapicho. Porque botei também na cabeça que meus títulos também tem que já dizer essa regionalidade. Eles também... O leitor tem que sentir já na... Quem nunca ficou com o carrapicho preso na calça, Exatamente. Né? E aí, esse livro eu tô escrevendo como se fosse um folhetim, assim. Semanalmente eu lanço um capítulo novo no Substack. Que massa. E aí tá sendo experiência, eu digo assim, depois de 10 anos escrevendo, tá sendo uma experiência de reviver a época do Wattpad, porque o Wattpad, quando eu comecei, naquela era isso de ele era isso de ser semanalmente um capítulo. E era muito desafiador a ideia de eu estar escrevendo algo que o público já está lendo e o público começa a especular. Começa a esperar e aí, não sei explicar, vira uma cobrança também da minha parte de entregar, porque eu funciono muito na pressão, assim. Eu não queria ser assim. Eu não queria ser assim, mas tem que me cutucar para eu conseguir me mover. E aí eu falei, não, eu já tenho muita coisa publicada, tem um livro guardado na gaveta que está para prêmio, me inscrevi agora no prêmio de Saramago, nesse prêmio de Portugal, enfim, mandando para a agência. É um livro que eu quero sobre cangaço, enfim, que eu sonhei em escrever sobre cangaço a vida inteira, desde que eu comecei. Mas tem o Regionalismo Fantástico tá lá, óbvio, lá, né? Óbvio. Ele é muito assim, cru, porque cangaço não tem como não ser, mas a cultura popular nordestina é muito fantástica, então é quase comum, tipo, spoiler, tem um momento em que Lampião desafia uma botija, porque a história da botija que a gente conhece se você tentar pegar o ouro, vai aparecer coisas. E aí ele tenta pegar essa botija e começa a aparecer dragão e é uma aventura ali, né, de Maria Bonita e Lampião no Nordeste. Então, esse está guardado para prêmios, enfim, ver o que eu posso fazer com ele. E aí, enquanto isso, eu estou escrevendo Como Flor de Carrapicho no Wattpad semanalmente. Tá saindo toda semana um capítulo. Toda semana, toda quarta-feira. Tu é influenciada pela cobrança dos leitores? Eles mandam, eu tô achando que vai ser assim. Você tem uma certa influência em você ou você já tem a ideia e não? Não, de mudar o que eu tô pensando? Sim, não. Eles influenciam na sua escrita? Não. Não, tem. Eu acho engraçado porque eu vejo eles especulando, tipo, acho que vai acontecer isso com Munda, que a personagem chama Raimunda, justamente porque eu queria usar muito essa palavra Munda pra ela, dela ser o mundo, né? E aí, acho que Munda isso, acho que Munda aquilo, eu fico assim, gente, nada a ver essa ideia que a pessoa teve, tá por outro caminho. Mas, não sei se foi nesse de Flor de Carrapicho, não aconteceu ainda, mas teve um livro que eu estava escrevendo uma época que alguém estava betando, o livro já estava escrito, a pessoa estava betando. E aí a pessoa falava, tipo, eu acho que vai acontecer tal coisa. E eu falei, que ideia incrível que eu não tive. E aí na época eu editei e modifiquei. Pegou a ideia e... É suscetível a acontecer. Ainda não aconteceu com esse livro, assim, mas se aconteceu, eu não tenho... Mentira, aconteceu de Henrique, que Henrique tem muita influência nas minhas narrativas, parece que não vai ter. Ele fica
Henrique me Dando deu uma- uma ideia do cabelo dela com relação ao carrapicho. Tipo, dele falar que os carrapichos ficarem presos no cabelo Preso no dela, cabelo. se alinhar e tal. Eu achei muito legal a ideia e coloquei. Então, de vez em quando, eu tô Tem um- contando uma história, ele, eu esqueci tal coisa. Que ele tem um lado escritor também, que Aham. tá ali, só precisa E desbloquear. o Henrique é de que área? É médico. É médico? Exatamente. Ah, ele é médico. Mas tem uma história muito grande de médicos na literatura, né? Sim, claro, com certeza. Ele tem tudo para escrever Tem um tudo, romance tem aí tudo. com você. Um romance a 4 mãos. Quem sabe? Jadna, muito obrigado. Assim, foi fantástico falar com você, descobrir o regionalismo que eu estou lendo as obras de Ariano mediante a pressão do meu chefe, William Costa. Chefe, um abraço. Tá sendo Que lindo, ele tá... Ele é o diretor de mídia impressa lá do jornal, né? Legal. Meu chefe imediato. E ele fica, não, vamos ler. Aí a última vez que ele me desafiou foi Ulisses, de James Joyce. Uhum. Foi 6 meses lendo esse negócio, mas foi divertido. E aí a gente começou a ler o Ariano. Eu li A Pedra do Reino e estou lendo Dom Pantero agora. Pô, Pantera não conhece, A Pedra do Rei, né? Assim, e é de uma literatura fantástica, assim, você fica lendo assim, que cabeça, O armorial que que tava ali. erudição que ele tem, assim, ele fica falando de um monte de gente que você fica, pô, eu nunca ouvi falar nessa galera, assim, galera Sim. da filosofia, dos romances antigos, com muita coisa de Don Quixote, então assim, o nosso regionalismo é muito fantástico, então acho que você trazer esse Extremamente. tema, é extremamente fantástico, e você trazer esse tema e cunhar um título, eu acho que você presta um serviço gigantesco à nossa cultura, à nossa literatura. Você está de parabéns. Obrigada. E procurem a Jadna nos seus canais, Instagram, YouTube, é fantástico os canais dela. E venham aqui pegar o exemplar de vocês enquanto tem, se tu me quisesse. Espero que vocês queiram o livrinho da Jadna. E obrigado mais uma vez, viu? Sempre. Obrigado mesmo. E obrigado a todos por ter acompanhado a gente. Valeu. Tchau. Gente, esqueci de comentar, mas quem tem interesse no curso de Regionalismo Fantástico, as inscrições abrem sempre em janeiro a fevereiro e o curso começa em março do ano que vem. Então, se você tem interesse, me segue lá nas redes sociais, @jadna.alana, e aí eu sempre abro as inscrições, você pode entrar. São só 20 vagas no ano, então fica atento para você não perder.